Olá a todos. Esta é mais uma entrevista para o Lugar da Fala. Nós vamos entrevistar hoje o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Qualcomm. A Qualcomm é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A Qualcomm foi fundada em 1985 e a sua sede hoje é em San Diego, na Califórnia. A Qualcomm é uma das líderes no mercado de chip. E nada melhor que o Chico para falar para nós do 5G na América Latina, do 5G no mundo e o futuro da internet. E eu começaria, Chico, com a primeira pergunta. Fale um pouco mais da Qualcomm, os seus produtos e como ela vem trabalhando com um futuro desafiador que nós temos pela frente no mercado tecnológico, no mercado de telecomunicações. Bom, João, obrigado aí pelo convite. Queria cumprimentar a todos aqui que estão nos assistindo, uma satisfação muito grande. Eu, como vice-presidente de Relações Governamentais da Qualcomm, tenho atuado bastante grande junto ao governo aqui, junto a todos os órgãos governamentais e também a indústria de uma forma geral. E o 5G, para nós, é um tema extremamente importante, né? Então, nós somos, como você sabe, desenvolvedores de tecnologias móveis, estamos baseados, a empresa tem sua base em San Diego, na Califórnia, mas nós temos diversos escritórios no mundo todo, a gente tem representações no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né? Como você sabe, estamos aqui já há bastante tempo, apesar da Qualcomm ser uma empresa jovem, uma empresa fundada em 1985, tem um pouco mais de 30 anos de existência, né? Mas nós já estamos aqui também já há bastante tempo, né? Aqui no Brasil. 5G para a gente é uma tecnologia... Colaboradores, Chico, só para... Quantos colaboradores você tem hoje no mundo? Hoje nós estamos aqui no mundo na ordem de 35 mil colaboradores, né? Então a empresa tem no mundo todo mais ou menos em torno de 35 mil colaboradores, né? Nós somos uma empresa que desenvolve tecnologia móvel, nós não somos fabricantes de dispositivos ou de nenhum equipamento, mas nós desenvolvemos a tecnologia que são utilizadas na maioria dos equipamentos nos dispositivos móveis que estão comercializados, inclusive nos smartphones, né? Principalmente nos smartphones. Hoje em dia, falar de smartphone só dentro do nosso ecossistema é muito pouco, né? O smartphone é um elemento do nosso ecossistema. Hoje, com o mundo da internet das coisas e com os diversos novos dispositivos que estão aí no mercado, né? Os nossos processadores estão aí todos esses dispositivos sendo comercializados, né? Mas a Qualcomm investe muito em R&D. Hoje, desde a criação dela, com pouco mais de 30 anos, a gente já investiu mais de 60 bilhões de dólares em R&D, né? É uma empresa que tem uma receita na ordem de 25 milhões de dólares por ano, né? Então, é uma receita bastante significativa, 25 bilhões de dólares por ano, desculpa. Então, a gente tem uma participação no mercado muito significativa, né? Então, temos aqui um foco muito grande em desenvolvimento de tecnologias que a gente oferece para os fabricantes de dispositivos móveis. Nós não temos... eu costumo dizer que nós somos uma empresa muito grande, mas muito desconhecida, porque a gente não tem dispositivos no mercado, né? Mas todos esses dispositivos que você encontra, modelos de smartphone, né, modelos de IoTs, né, sensores que estão no mercado, muitas vezes utilizam um processador da Qualcomm, né? A maioria utiliza o processador da Qualcomm. A gente tem um mercado muito grande no mundo todo nessa área. Então, a Qualcomm é isso aí, é uma empresa voltada em desenvolvimento de tecnologias móveis, né, sem dispositivos no mercado, no varejo, né? Mas indiretamente estamos no varejo através dos nossos fornecedores, né? Dos fabricantes de dispositivos, né? Então, nós não temos um contato direto com o público, o nosso ecossistema é a indústria móvel de uma forma geral. Essa a indústria de ponta, na verdade, né? A indústria de ponta, exatamente. Chico, fala para nós um pouco aí pelas suas andanças, eu sei que você viaja bastante.
Como anda o 5G no mundo? Dá um panorama para nós de quais países estão mais avançados, como é que está o processo de implementação do 5G das diversas regiões do mundo. Bom, João, o 5G está acelerando globalmente, né? O 5G já foi lançado aí já está desde o início de 2019, final de 2018, e alguns lugares, alguns países já lançaram suas redes, né? Então, hoje a gente tem aí mais de 140 operadoras já com 5G no mundo, né? A gente tem mais outras 270 operadoras já estão fazendo teste e começando a implantação, né? Já estão fazendo suas licitações, e aí eu incluo até o Brasil, né? Que esperamos que, com essas regras que foram aprovadas aqui, a gente tenha também a licitação breve aqui no Brasil. Né? Já existem mais de 500 mil telefones que foram enviados, né? Em 2021. Se espera que tenha 500 mil telefones comercializados em 2021. Para 2022, por exemplo, a gente espera que são mais 750 mil e 1 bi em 2023. Assim, até 2024, a gente entende que espera que quase 4 bilhões de telefones celulares 5G sejam comercializados. Né? Então, isso dispositivo ou só celulares? Dispositivos celulares, eu estou falando de smartphones. Né? Só smartphones seriam 4 bilhões aí até 2024, que a gente espera. Né? Se você perceber, falar como é que está, pensar como está o mundo, né? A China, por exemplo, ela tem lá hoje já metade dos telefones comercializados na China, hoje já são 5G. Né? Então, é um avanço muito grande que está ocorrendo no mundo todo, né? E a gente está um pouquinho ainda atrasado aqui, porque a gente ainda não conseguiu fazer o nosso leilão, né, de espectro para implantar as redes. Né? Espero que até o final desse ano a gente já tenha as redes aqui no Brasil implementadas. Né? A gente vê a América Latina aqui, o Chile saindo na frente, inclusive, né? já fez um processo de licitação, um processo um pouco diferente do processo aqui no Brasil, apesar de que nós tivemos também, em alguns aspectos, né, um leilão não arrecadatório também, como é o do Chile, né, que a gente chama de Beauty Contest. Né? Então, o Chile já fez esse processo, já licenciou os operadores, né, tanto em faixa de 3,5 quanto em ondas milimétricas, né, e espera-se já começarem a investir já no desenvolvimento das redes. Né? Então, o 5G está caminhando muito rapidamente, a velocidade é muito maior do que a velocidade que aconteceu, por exemplo, quando se implantou o 4G. Né? Então, a gente percebe que esse movimento hoje está muito mais intenso do que foi quando surgiu o 4G, está sendo muito mais rápido. Né? E o mundo todo, esses números todos que eu comentei aqui, de expectativas que a gente tem, né? E já de operadoras que estão implantando suas redes 5G no mundo, isso tende a acelerar cada vez mais. Então, outra questão, quando você acha que o 5G vai popularizar no Brasil? E uma pergunta que sempre as pessoas me fazem: o chip de 5G ele será compatível com os celulares, com os aparelhos celulares atuais? Não, João, é preciso entender isso aí um pouquinho. Quando a gente fala em chip, o público em geral muitas vezes pensa que é aquele chipzinho, né, que você coloca dentro do telefone, que você troca quando você muda de operadora, mas aquilo não é o chip que tem a tecnologia 5G. Né? O chip que a gente fala que tem o 5G é o processador, é aquilo que está dentro do telefone, é o processador, e esses processadores da Qualcomm, a gente fala que o nome deles são a família Snapdragon, né, que você já deve ter escutado falar. Então, esses processadores estão dentro do telefone. Esses processadores você não troca um pelo outro. Né? Hoje, os telefones que você tem e que você utiliza com você, ele tem processadores que têm as tecnologias 4G. Né? Então, vão surgir novos modelos, já surgiram novos modelos, né? Funcionando em faixas de frequências diferentes, nessas faixas de frequências novas que vão ser licitadas agora no Brasil, e esses processadores é que têm todos os features, todas as características de um sistema 5G. Então, você não vai pegar o telefone atual e vai trocar o seu chip, aquele chip ali, você troca ele para mudar de operadora,
para mudar de Mas ele banda. não vai operar no 5G, é isso que é o Não, importante. não. Os telefones atuais que estão aí sendo comercializados, eles não vão operar no 5G. Né? Eles operam com 4G, que é o que existe hoje em dia. A gente não tem ainda telefones 5G no Brasil. Né? Até porque não tem sentido ter, já que você não tem redes 5G desenvolvidas. Né? Então, os telefones vão ter que ser outros telefones, novos modelos que vão vir e cujos processadores, né, que é a parte inteligente do telefone, né, esse chip que tem, ele não tem inteligência nenhuma, ele é só para você trocar de faixa de frequência, né, mas ele não tem capacidade de processamento. Né? Então, o que vai ser o diferencial do 5G que vai vir agora, né, é além das velocidades muito maiores, do throughput que a gente chama muito maior, você tem outras características que você não tinha nas versões anteriores, do 4G, por exemplo, no LTE, que é a baixíssima latência, né, uma latências muito mais baixas, e também a capacidade de fazer o que a gente chama de IoT massivo. Né? Isso é que vai causar a revolução, né, do 5G que a gente comenta, né, que vai ser uma revolução tão grande quanto foi, por exemplo, quando se inventou a luz elétrica. Né? Então, guardando as devidas proporções, né, dentro do setor de telecomunicações, o 5G vai ser uma tecnologia não evolucionária, mas eu diria uma tecnologia revolucionária, por conta dessas novas características que vão ser introduzidas com o 5G, que vem junto com o desenvolvimento do 5G e as novas redes que vão surgir. Né? Mas, assim, a pergunta inicial, não, os telefones aparelhos atuais não funcionarão com o 5G. Não vão funcionar como 5G. Então, uma outra questão. Comprar um outro aparelho. A questão, Chico, é o seguinte: a infraestrutura do 5G, da quinta geração, me parece que é uma infraestrutura pesada, principalmente nos centros urbanos, onde você precisa de uma infraestrutura maior. A quinta geração, ela será mais caro inicialmente? Como é que trabalharia essa questão do custo de implementação de uma nova, que você vai ter que fazer mais infraestrutura? A estrutura existente não vai dar conta da implantação do 5G na sua plenitude. Como é que você vê essa questão do investimento e da importância do investimento na infraestrutura para o bom funcionamento da quinta geração? Quando você fala em quinta geração, João, nós estamos falando, inclusive, aqui está um pouco associado com o espectro que você usa. Né? Você está falando de faixas de frequência já que a gente chama sub-6, né? Que é na faixa de 3,5 GHz, e também numa outra novidade muito grande que a gente está tendo agora, que até então a gente falava em faixa de frequências abaixo de 2 GHz, né? E agora já estou falando em 3,5 GHz, e estamos falando também naquilo que a gente chama de ondas milimétricas. Ondas milimétricas já são lá em 26 GHz. São frequências muito mais altas. Né? Então, qual é a característica? À medida que você sobe no teu espectro, né? Na medida que você avança para espectros mais altos, né? Essas frequências, a cobertura delas diminui. Né? Então, você tem uma capacidade maior, mas você tem uma cobertura menor. Então, para você manter uma cobertura numa mesma área, você precisa aumentar o número de radiobases, aumentar o número de estações, né, que vão para poder proporcionar aquela mesma cobertura. Né? Então, a partir do momento que você começa a entrar no 5G, você começa a entrar já em espectros maiores. E isso traz a necessidade de implementar uma maior quantidade de rádio-base para você manter a mesma cobertura. Né? Então, você tem duas características. Tem as redes 5G em 3,5, que já vai aumentar um pouco em relação à infraestrutura que você tem hoje existente, e quando você fala em ondas milimétricas, que lá em cima, lá muito mais alta ainda, essa quantidade de estações de base vai aumentar mais ainda para você manter aquela mesma cobertura. Mas se ela e por isso que a gente diz que a gente vai começar a privilegiar o uso de small cells, né? São as células pequenas, porque cada vez que isso acontece, aumentando a faixa de frequência, as células vão ficar cada vez menores. Elas ficando cada vez menores, para você ter a mesma cobertura, você tem que colocar uma atrás do lado da outra, você tem que aumentar essa quantidade de células. Então, você aumenta, sim, a infraestrutura, né? Você tem que agregar mais hardware,
tem que agregar outras coisas, né, que para você manter o acesso, né, a essa tecnologia nas mesmas áreas que você tinha com as redes anteriores. Mas isso é uma evolução natural, isso aconteceu, isso não é novidade aqui, isso vem acontecendo já desde há muito tempo. Quando você vem na começa lá do 2G para o 3G, para o 4G, você avançou no espectro e você aumentou a necessidade de ter mais essas radiobases. O investimento ele sobe um pouco mais, né? Ele vai evoluir um pouco mais, mas isso é uma coisa perfeitamente natural e que a gente passou por esses processos anteriormente. E eu não vejo que isso vai ser um problema. Então, é uma evolução natural. Chico, você sabe que tem alguns municípios que ainda, a qual deve acompanhar, pelo menos de longe, esse debate, as dificuldades das leis de zoneamento, que às vezes dificulta a instalação de equipamentos de telecom. Isso é importante a gente colocar aqui, quer dizer, a importância de que os municípios modernizem suas legislações para deixar fluir a tecnologia com mais tranquilidade, né? Sim, essa questão é uma questão recorrente, né? Já há algum tempo que se discute, né? Que é a facilidade. Imagina, se a gente está falando aqui que a gente vai precisar ter mais radiobases, você vai precisar ter mais implantação de sistemas, eu não diria de torre, porque até diria que com essas small cells, essas antenas elas são muito menores. Você não está falando aqui de torres como a gente tinha no passado, né? São torres menores, são outras antenas menores, né, que vão estar espalhadas pela cidade. Então, mas você vai precisar ter uma lei, né, uma lei de zoneamento um pouco mais flexível, né? A velocidade de implementação que você precisa ter vai ser muito maior agora. Você vai ter que ter muito mais flexibilidade. Então, essas medidas, né, que estão sendo discutidas aí, até projetos de lei que foram sancionados aí recentemente, né, e regulamentações que estão sendo feitas no sentido de dar mais agilidade a esse processo, né? Então, isso é uma demanda que tem que ser atendida para a implementação do 5G, né? Isso é fundamental. Outra questão, que agora mudando um pouquinho mais para o setor do agronegócio, da agricultura, nós percebemos que ainda há muita deficiência de conexão na agricultura, de máquinas, equipamentos, muita deficiência ainda, ou seja, não há muitos serviços sendo oferecidos para esse setor. E como a Qualcomm é uma empresa que pesquisa, até outro dia eu vi uma notícia que vocês estavam fazendo um trabalho de drones com a Embrapa. Como a gente solucionaria essa questão de atingir o setor agrícola com mais tecnologia, com mais capacidade de conexão? Essa pergunta é muito boa, é muito interessante. Uma das coisas, uma das características e vantagens que vão dizer que a tecnologia do 5G vai trazer é o uso mais sistemático do que a gente chama de redes privadas, né? A rede privada é um conceito, embora ele não seja alguma coisa inerente ao 5G, você pode ter redes privadas também com 4G, mas o 5G ele vai dar muito mais, trazer muito mais interesse para a criação e implementação de redes privadas. O que são redes privadas? São redes que são implementadas em ambientes, às vezes, muito mais restritos, em ambientes menores, né? São ilhas de conectividade, vamos dizer assim, que você vai ter, né, que podem ser extremamente interessantes para apoiar, criar um ecossistema para trazer benefício para o que a gente chama da agricultura 4.0, né? São necessidades da indústria, da agricultura, né, que vão se beneficiar com 5G. Né? Por quê? Porque o 5G tem aquelas características de baixa latência, né? E aí isso vai fomentar um monte de aplicações novas, né, que vão ser de interesse do setor agrícola. Então, você pode, mesmo numa região em que você não tenha lá uma operadora tendo uma cobertura ali, né, você
pode, por iniciativa própria até dessas redes privadas, ou até de parceria com uma operadora, né, trazer essa conectividade para essa região, onde antes não tinha o benefício da conectividade, porque essa conectividade não é só mais alguma coisa para fazer transmissão de dados ou para fazer voz, mas é também para usar na melhoria da indústria que está ali montada, né? Então, as suas máquinas, os seus tratores, os seus sistemas de irrigação, eles vão ser beneficiados dessa conectividade, né? Com mais capacidade, com mais baixa latência, para dar uma resposta melhor para aquela indústria, vamos dizer assim, entre aspas, né, que eu chamo indústria e agricultura também, que está ali implementada, mas que usa alta tecnologia. Então, se você tem uma agricultura que usa alta tecnologia, você vai se beneficiar de uma conectividade 5G, porque vão surgir muitas outras aplicações, né, cujo só o 5G vai poder trazer. Então, eu entendo até, João, assim, que o 5G pode ser até um pouco estranho, um pouco a gente falar nisso, né? Porque até hoje não houve esse atendimento rural, essa cobertura em áreas rurais, né, que se esperava, e tanto esforço foi feito no passado, com várias políticas para que isso acontecesse. Talvez o 5G, por si só, pelas características deles, eles passem a ser um elemento de inclusão digital das áreas rurais, né? Você vê, por exemplo, a tecnologia de carros autônomos que você conhece, né? De carro que não, hoje a gente não tem carro autônomo, mas a gente tem carro conectado, que é um estágio anterior para você chegar no carro autônomo, né? Então, o próprio leilão de 5G traz obrigações de você levar conectividade nas estradas, né? Os carros tendo um dispositivo nele implantado para fazer conectividade entre os carros e a infraestrutura, é uma forma de você levar essa conectividade também para a área rural. Então, assim, eu acho que a própria tecnologia 5G, devido às suas características, eles vão ser um elemento extremamente importante para trazer essa inclusão digital e, inclusive, principalmente na agricultura. Eu vejo um mercado enorme dentro da agricultura, no agronegócio, principalmente para um país como o nosso, que é um país eminentemente agrícola, né? Quantas indústrias a gente não tem na área rural, né? Mas, assim, é difícil chegar lá. Mas, se você tem a possibilidade de usar a conectividade muito mais eficiente, muito melhor, com muito mais segurança e muito mais rápida, com uma baixa latência, e para desenvolver aplicações para essa indústria, se torna interessante que isso seja feito, às vezes, até muitas vezes em parceria com a própria operadora, onde a operadora entra com uma parte, às vezes a própria empresa privada que está ali localizada, que vai se beneficiar daquela conectividade, entra com parte dos investimentos e constrói ali uma rede privada, uma ilha de conectividade 5G para benefício de todos. Ganha todo mundo, ganha a operadora, ganha a empresa privada e ganha quem usa os benefícios daquilo que foi implementado naquela região agrícola, né? Então, eu acho que isso pode ser um grande motivador de que essas coisas aconteçam agora de forma mais rápida. Vamos falar um pouco do futuro, ser um pouco futurista. Além dos drones para fazer entregas, os deliveries, né, que estão sendo testados em várias partes do mundo, também temos o carro autônomo, que você acabou de falar. O que mais você acha que vem por aí em termos de tecnologia e de futuro com a quinta geração? Então, João, olha só, como eu falei para você aqui e comentei anteriormente, uma das características principais que faz todo o diferencial em relação às tecnologias anteriores é essa capacidade de baixa latência, né? Então, o que é a baixa latência, né? É a velocidade com que os dados são transmitidos, né? E a segurança também com que eles são recebidos, né? Então, hoje você vai ter uma conectividade com 5G que traz a mesma confiabilidade, por exemplo, de um sistema de fibra ótica, né?
você não tem mais essa preocupação de você perder os seus dados ou de você não receber esses dados quando estão transmitidos, né? O 5G vai trazer essa vantagem, né? E é uma tecnologia móvel, né? Não é como o cabo, como a fibra, que você tem que lançar ela lá, ela está ali, você instala de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida para isso também. Então, eu diria para você, nas verticais principais, eu não diria para você que são em só uma área, mas em todas as áreas aí, como a gente já mencionou aqui, a agricultura, a saúde, né, a cidades inteligentes, né, e principalmente da indústria 4.0, vai ser o grande diferencial. Então, o que está vindo aí? Que você me pergunta, o que está vindo aí? Está vindo um monte de coisas novas que são suportadas por essa característica do 5G de baixa latência, né, de segurança na comunicação de dados, né? Então, vem aí a inteligência artificial, né? O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é um nome muito amplo, muito genérico, né? Que você pode associar a qualquer coisa, a qualquer atividade que as máquinas façam e que você considere que aquilo que ela está fazendo de uma forma inteligente, né? Então, tudo que você tem de aplicação que você consiga dar esse rótulo de máquina fazendo alguma coisa inteligente, é a inteligência artificial. O que é o machine learning? É a propriedade que as máquinas vão ter de aprender determinadas coisas e elas mesmas darem a solução, né, para aquilo ali, sem que haja uma intervenção humana. Isso também é um conceito dentro da inteligência artificial, né? O que vem aí? A manutenção preditiva, por exemplo. Imagina o que você vai ganhar em termos de eficiência de uma rede de energia elétrica, por exemplo, se você consegue economizar com inteligência artificial todo o desperdício de energia que você tem, porque você tem uma forma de fazer uma manutenção preditiva, ou seja, você pode antecipar os problemas que possam vir, você soluciona os problemas antes que eles aconteçam, né? O 5G vai proporcionar isso, né? Então, hoje, 25% da energia que é gerada, ela é perdida até você chegar no usuário final, né? Com aplicações de inteligência artificial e manutenção preditiva numa rede de energia elétrica, você vai reduzir essas coisas para coisa de 7%. Olha o ganho que você vai estar em termos de produtividade na indústria, né? Então, tudo isso é alguma coisa que é o que vai vir por aí, né? Então, não só carro autônomo, você falou aí, vai vir daqui a alguns anos, mas isso também vai ser alguma coisa importante que está acontecendo já, né, em termos Será uma revolução para a próxima década, né? É uma revolução para a próxima década. É exatamente isso que você falou. É uma revolução para a próxima década. Hoje nós estamos vivenciando uma revolução em que tudo isso vão surgir um monte de outras aplicações, né, que devido a essa característica das redes móveis que você tem agora de segurança e de baixa latência, e que vai ser utilizada em diferentes verticais, né? Então, não só assim, nesses exemplos que você comentou, né, mas em diversas atividades da vida, da indústria, das pessoas, né? E tudo isso trazendo, né, aquilo que a gente acha que a tecnologia, a evolução da tecnologia tem que trazer como fundamental, né, que é trazer o benefício social, né, para as pessoas, né, que trazem uma melhor qualidade de vida para as pessoas, assim como os benefícios econômicos também para as empresas e para a população de uma forma geral, que eu acabei de citar aqui alguns exemplos, né? Mas existem outros, né? Existem vários outros que podem ser acontecidos. Se a gente tivesse inteligência artificial, por exemplo, implementada aí quando a gente escuta falar dessas tragédias que acontecem com inundações, enchentes, isso tudo pode ser previsto agora, né? Pode ser desenvolvido aplicativos novos que vão prever isso tudo. Então, eu acho que isso é uma transformação, uma revolução muito grande que vai acontecer. Agora, só para uma última questão, para a gente pensar aqui, saindo um pouco da questão da internet do futuro e tal, e existe hoje uma preocupação de alguns provedores regionais, principalmente esses que cresceram usando fibra, né,
de que possa haver no futuro a substituição da fibra pela tecnologia 5G. Como é que você acha que isso é concorrente? Você como indústria, como é que você pensa isso? Você acha que isso é concorrência, ou é concorrente, ou é complementar? Eu tenho segurança total que isso é complementar. Nenhuma tecnologia entra naquele conceito de uma tecnologia all fits all, né, que chama do inglês que fala, né, qualquer uma só atende qualquer um, o pequeno, o médio, o grande, o tamanho, o largo, o estreito. Não existe isso. Todas as tecnologias que estão aí, elas vão continuar existindo, elas são complementares e cada uma vai ter sua melhor aplicação, né? Então, por exemplo, quem implementou fibra ótica para atender determinadas cidades, você vai continuar chegando com a fibra ótica nessa determinada cidade, e talvez dali você faça a distribuição, por exemplo, com 5G. Você bota um sistema, né, um dispositivo fixo, por exemplo, na casa do cidadão e recebe aquela conectividade através do 5G, e que chegou lá através de fibra ótica, por exemplo, né? Então, não existe isso. Todas elas vão ser complementares. É que nem o Wi-Fi também. Hoje a gente tem já uma tecnologia nova que está surgindo aí, que é o Wi-Fi 6E, né, que é o 6E, que na faixa de 6 GHz, que foi recentemente também aprovado pela Anatel, que tem uma capacidade muito maior, tem uma latência maior, compatível com a baixa latência do 5G, né? Aí tem gente que está falando assim, isso vai acabar com 5G até. Tem gente que fala, não, vou começar aquilo que eu ia fazer com o 5G, eu vou fazer com o Wi-Fi. Não, você não vai fazer. Você vai ter situações em que você vai ter que colocar o 5G, vai ter situações em que você vai colocar o Wi-Fi 6E como complemento até do 5G, né? Então, eu não acredito nisso, eu acho que todas as tecnologias vão continuar sobrevivendo. Evidentemente, o que vai acontecer é que você vai criar um leque de oportunidades muito maiores. Então, você vai ter muito mais entidades tendo acesso ou construindo mesmo redes, e isso não vai ficar, talvez, restrito às operadoras, né? Mais redes privadas, né? Mais redes privadas. Eu acho que os ISPs tendem a crescer muito com essas novas tecnologias que estão surgindo, né? E, assim, as oportunidades vão se ampliar muito mais, né? Porque a necessidade de conectividade também vai ampliar muito mais, né? Então, acho que todos vão continuar crescendo e alguns que novos vão surgir vão crescer também, né? E essas tecnologias todas elas vão ajudar cada um na sua maneira, no seu momento exato, na sua aplicação correta, dependendo da demanda que você tem, né? Mas não tendo que uma tecnologia vai substituir a outra. Acho que isso não existe. Eu queria agradecer a sua participação aqui. Se tem alguma consideração final que você gostaria de fazer para os nossos internautas aqui? Queria agradecer mais uma vez por essa disponibilidade sua desse bate-papo. Não, João, eu que te agradeço e estou à disposição sempre para quando você precisar. Tenho muito respeito, muito carinho por você também, desde que você era presidente da Anatel, quando eu te conheci. E eu queria dar apenas uma mensagem aqui para todos os internautas de que o que está vindo aí realmente vai ser alguma coisa importante que vocês vai trazer benefícios para todos, né? Então, a gente tem que torcer e ajudar para que isso aconteça o mais rápido possível, porque se ele vai trazer benefício social e econômico, quanto mais rápido ele vier, melhor é para a população. Então, é uma falácia essa coisa de dizer vamos deixar que isso aconteça mais lá na frente, vamos deixar ver as experiências do mundo para depois trazer para a gente. Não, a gente precisa disso agora. A população precisa dessas facilidades nesse momento. E todos que puderem colaborar para que isso possa acontecer o mais rápido possível, significa que você vai ter esses benefícios todos o mais rápido possível dentro da vida e da estrutura das famílias, da indústria, dos negócios, que vão ser extremamente importantes, principalmente quando a gente pensar no momento de pandemia que a gente está passando agora, né? Então, isso vai ser um alavancador importante para novos serviços, para novas aplicações, novos usos, e para o crescimento econômico do país. Então, quanto mais cedo isso vier para os brasileiros, é muito melhor. Ok, Chico, muito obrigado por essa disponibilidade de falar para nós aqui. E se você gostou dessa entrevista, se inscreva, mande sugestões e opiniões. Muito obrigado e até a próxima.